Você já parou para refletir sobre o que realmente resta quando tudo que você conhece e acredita se dissolve? Quando as preocupações diárias, desejos incessantes e construções mentais desaparecem, o que sobra? Essa é a experiência do vazio, um conceito frequentemente temido e mal compreendido, mas que possui um potencial transformador profundo. O vazio não é um espaço de ausência, mas um portal para algo muito maior, onde as verdadeiras possibilidades da existência podem emergir. Neste vídeo, exploraremos como o vazio, longe de ser um abismo aterrorizante, é na verdade o alicerce para uma transformação interna autêntica. Através dessa jornada introspectiva, vamos descobrir como abraçar o vazio pode liberar as construções mentais que nos limitam e pavimentar o caminho para uma nova forma de existência, mais plena e livre. O que é o vazio? O conceito de vazio, apesar de sua simplicidade aparente, é uma das ideias mais complexas e profundas exploradas por várias tradições espirituais e filosóficas ao longo da história. Em essência, o vazio não é um fim, mas um começo. É o espaço necessário para que o novo possa surgir, uma condição para que a verdadeira essência do ser possa se manifestar. O vazio, muitas vezes visto como um estado de não existência, é na verdade o lugar onde infinitas possibilidades se encontram. É a ausência que permite a presença, o espaço onde a transformação interna não é apenas possível, mas inevitável. Para muitas tradições espirituais, o vazio é a essência primordial do universo, não algo que falta, mas o espaço necessário para que a plenitude emerja. O vazio nas tradições espirituais. Diferentes culturas e tradições espirituais abordaram o vazio como o espaço onde a mente pode se reconectar com seu núcleo mais profundo, livre das distrações e construções superficiais do ego. Taoísmo. No taoísmo, o vazio é central para a compreensão do Tao, o caminho. O Tao Te Ching, um dos textos fundamentais dessa tradição, menciona frequentemente o vazio como a essência de todas as coisas. Para os taoístas, o vazio não é uma ausência, mas a fonte de toda a criação, onde o movimento do Tao se manifesta sem impedimentos. Eles descrevem o vazio como algo a ser cultivado e apreciado, pois é onde a verdadeira paz e harmonia residem. Budismo. No budismo, o conceito de vazio, ou shunyata, é visto como a natureza última de todas as coisas. Isso não significa que as coisas não existem, mas que elas não possuem uma existência intrínseca ou independente. Tudo é interdependente, e o vazio é o entendimento de que todas as coisas estão interconectadas e em constante transformação. Para os budistas, ao perceber o vazio, começamos a nos libertar do ego e das ilusões, o que leva ao despertar e à libertação do sofrimento. Filosofia ocidental. Na filosofia ocidental, embora o conceito de vazio não seja tão central quanto nas tradições orientais, ele ainda aparece de várias formas. Os existencialistas, por exemplo, discutem o vazio como parte da condição humana, onde a falta de um significado intrínseco ou predeterminado leva à liberdade de criar nosso próprio sentido na vida. Outros filósofos veem o vazio como uma experiência fundamental que nos leva a confrontar a realidade de nossa existência e a natureza do ser. Essas diferentes abordagens nos ajudam a entender que o vazio não deve ser temido ou evitado, mas explorado e compreendido. Ele representa a abertura para novas possibilidades, um espaço onde a transformação pessoal pode ocorrer, libertando-se das construções mentais. Quando nos permitimos entrar em um estado de vazio, começamos a perceber que as construções que formam nossa identidade e visão de mundo muitas vezes são limitadoras e superficiais. Essas construções mentais e sociais se formam ao longo do tempo, moldadas por nossas experiências, nossa cultura e as expectativas dos outros. O ego, em sua necessidade de proteger e perpetuar uma identidade estável, se apega a essas construções, criando resistência ao fluxo natural da vida. O medo do desconhecido, o apego ao familiar e a aversão à mudança são manifestações dessa resistência. No entanto, é justamente ao nos desprendermos dessas construções que encontramos a verdadeira liberdade.
Quando começamos a questionar as crenças que sustentam nossa identidade e percepções, criamos espaço para uma nova forma de ser, uma que não esteja confinada a definições rígidas ou padrões pré-estabelecidos. O vazio, nesse sentido, é o processo de desaprendizagem, onde desfazemos as camadas de condicionamento que obscurecem nossa visão e limitam nosso potencial. A interconectividade de todas as coisas. A exploração do vazio também nos leva a uma compreensão mais profunda da interconectividade de todas as coisas. Sem as construções que nos separam, começamos a perceber que somos parte de um todo maior, onde cada elemento está interconectado e dependente de todos os outros. Essa percepção nos convida a viver de forma mais harmoniosa, não apenas com os outros, mas com o universo como um todo. Quando a mente atinge um estado de vazio, ela se liberta do ruído incessante que geralmente a sobrecarrega. Nesse silêncio interior, a intuição começa a surgir como uma manifestação da sabedoria interna que se torna acessível quando o fluxo de pensamentos é interrompido. Esse silêncio não é meramente a ausência de som, mas um estado de calma alerta, onde a mente, não mais presa a preocupações ou ansiedades, pode captar sutilezas e percepções que de outra forma passariam despercebidas. A sabedoria que emerge desse estado é frequentemente descrita como direta e não mediada, uma sabedoria que vai além das palavras e conceitos, revelando a natureza das coisas como realmente são. Criatividade e o vazio. A criatividade, assim como a sabedoria, encontra o ambiente perfeito para florescer no vazio. Em um estado de vazio, com a mente livre, novas ideias emergem sem restrições, permitindo que o processo criativo aconteça sem interferências. Aceitar que nem todas as ideias ou insights vêm de um esforço consciente é crucial para liberar o verdadeiro potencial criativo. De fato, quanto mais tentamos controlar o processo criativo, mais o restringimos. É no vazio, onde não há pressa ou pressão, que a criatividade pode fluir de forma mais autêntica e poderosa. Trata-se de um estado em que a atividade cerebral se organiza de maneira mais harmoniosa, permitindo que as ideias se conectem de forma mais fluida. Por exemplo, Einstein costumava dizer que suas melhores ideias surgiam quando estava em momentos de relaxamento, como caminhando ou tocando violino, onde sua mente não estava ativamente buscando soluções, mas aberta e receptiva. O desapego e a vida em harmonia. O desapego, nesse contexto, não significa renunciar ao mundo, mas nos libertar dos laços que nos prendem a uma visão limitada e distorcida da realidade. E quando nos libertamos dessas construções, como a necessidade de aprovação, o medo do fracasso ou a obsessão pelo status, começamos a viver de forma mais autêntica e alinhada com nossa essência. Como resultado, a vida deixa de ser uma série de esforços e lutas e se torna um fluxo natural, onde as ações surgem espontaneamente, guiadas por uma sabedoria interna que transcende o ego e as preocupações mundanas. Esse estado de desapego pode ser visto como um retorno à nossa verdadeira natureza, pois, sem as expectativas e pressões externas, redescobrimos a liberdade de sermos quem realmente somos. É nesse momento que nos alinhamos com o fluxo natural da vida, onde a espontaneidade não é apenas permitida, mas se torna a expressão mais genuína do nosso ser. Esse fluxo espontâneo é, na verdade, a vida em sua forma mais pura, livre das camadas de condicionamento que nos distanciam da nossa essência. O vazio e a união com o todo. À medida que nos esvaziamos dos conceitos e desejos que nos sobrecarregam, começamos a nos alinhar com algo muito maior do que nós mesmos. Esse processo de esvaziamento não é um fim em si, mas uma preparação para a união com o todo. Quando nos libertamos das ilusões que nos separam do universo, começamos a perceber que somos, de fato, parte integrante de uma existência imensa. Essa união com o todo é o que muitas tradições espirituais descrevem como a realização última, onde a individualidade se dissolve e nos tornamos um com o fluxo universal. Nesse estado de união, a paz interior se torna uma consequência natural do alinhamento com o fluxo da vida. Aqui, a clareza surge não como um esforço mental,
mas como um estado natural de ser, onde a confusão e a dualidade desaparecem. Essa percepção de união com o todo, juntamente com o sentimento de paz duradoura, nos leva à realização de que, no vazio, encontramos a plenitude de tudo que existe. A prática do vazio. Para entrar em um estado de paz, é essencial praticar o vazio, um espaço mental onde o ruído e a desordem interna dão lugar à clareza e à tranquilidade. A mente humana, por sua natureza, tende a acumular pensamentos, crenças e emoções ao longo do tempo. Muitos desses elementos são úteis e necessários, mas outros funcionam como lixo mental, ocupando espaço e criando bloqueios. Nesse contexto, é essencial aprender a praticar o vazio como uma forma de esvaziar a mente, eliminando o que não é necessário e abrindo espaço para a paz. A prática do vazio não se trata de alcançar um estado permanente de ausência de pensamentos, mas de desenvolver a capacidade de deixar os pensamentos e emoções surgirem e se dissiparem sem apego. O vazio é uma prática contínua e deliberada, onde aprendemos a deixar de lado a necessidade constante de preencher todos os momentos com atividade ou pensamentos. Ao abraçar o vazio, nos tornamos mais receptivos às sutilezas da vida, mais atentos às nuances e mais capazes de agir de maneira harmoniosa com o fluxo natural do universo. A transformação interna verdadeira começa com a disposição de abraçar o vazio, de permitir que tudo que não serve mais caia por terra para que o novo possa emergir. Esse processo de esvaziamento não é uma perda, mas uma liberação, um retorno à nossa essência mais pura e verdadeira. Ao abrir mão das construções mentais e sociais que nos limitam, criamos espaço para que a sabedoria, a criatividade e a paz interior floresçam. E, ao nos alinharmos com o todo, descobrimos que, no vazio, encontramos a plenitude, onde a verdadeira transformação e união com o universo se tornam possíveis. Assim, ao longo dessa jornada de autodescoberta, percebemos que o vazio não é algo a ser temido, mas um estado a ser cultivado, pois é nele que encontramos a verdadeira liberdade e plenitude do ser. Gratidão. Namastê.